Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, né? Bom dia ou boa tarde, boa noite, né? A hora que você vai assistir esse vídeo, não sei qual vai ser. Mas olha só, passando aqui para socializar com vocês, como eu sempre gosto de fazer, quem me acompanha sabe que eu dou aula há 30 anos, né? 30 anos dentro de sala de aula, várias modalidades de ensino, e eu sempre tenho dito isso de uns tempos para cá, que a gente precisa experimentar algumas coisas, porque é muito bom a gente dar aula para nível superior, para pós-graduação, mestrado, doutorado, é muito bom, né? Muito legal, tal. Realiza, né? A gente se realiza falando sobre as pesquisas da gente, sobre coisas avançadas e tal. Mas não há nada, absolutamente nada, que se iguale a você entrar numa sala de aula, por exemplo, do EJA, né? Ou da EJA, perdão, né? Uma sala de educação de jovens e adultos. Como nós aqui do IFTO, nós temos essa, né, dos institutos da Rede Federal de Educação Técnica e Tecnológica, a rede profissional, a gente tem essa possibilidade, a gente pode trabalhar nas diversas modalidades de ensino. E aqui a gente tem o PRO-EJA, né, que é um EJA técnico, né, uma educação de jovens e adultos com formação técnica. Cara, é muito, muito extraordinário você entrar numa sala com estudantes que estão querendo realmente mudar de vida, que entendem que ali é um momento, ali é a oportunidade que eles têm para mudar de vida, para mudar a vida da família deles, né, com aquela formação técnica, que valoriza aquilo que está aprendendo a cada instante. Né? É fenomenal isso. E do outro lado, na outra ponta, a gente tem o ensino médio. Infelizmente, os institutos federais ainda não atuam no ensino fundamental, né? Mas temos o ensino médio. E o ensino médio é o outro lado, né? O outro extremo. É onde você tem estudantes ávidos de conhecimento, mas que você precisa a todo tempo alcançá-los, porque a rotação deles é outra. Então, quando a gente vê quem tem a vocação para o magistério, quem não tem a vocação para o magistério, porque são coisas, você precisa, ou você abre mão do processo e deixa para lá e faz de qualquer jeito, ou você realmente se preocupa com a formação dos caras e comemora cada vitória, né? Então, eu estou falando isso porque eu voltei a dar aula no ensino médio depois de muito tempo, né? Porque eu sou professor da área técnica de informática, e aqui no nosso campus a carga horária, a gente tem mais professor do que carga horária, essa é a verdade. E aí quando eu saí do ensino médico, eu dava uma disciplina até primeiro ano para o curso de informática, eu nunca mais voltei, nunca mais consegui voltar. Né? Eu pedia para a coordenação, para os meus coordenadores, nunca consegui voltar para o ensino técnico, ensino médio. E aí, durante os últimos 4 anos, né, desde 2019 até 2022, eu fiz a licenciatura em matemática aqui mesmo no Instituto, formei ano passado, colegial e tal, e assumi uma turma. Adivinha que turma? Você já sabe, né? Eu já compartilhei aqui, primeiro ano no ensino médio de informática. Só que assumi matemática. E aí eu estou trabalhando com eles desde o início do ano. Cara, é impressionante. Cada aula para mim é como se fosse um recarregar de bateria, sabe? A aula é na sexta-feira, 3 aulas de matemática, as duas primeiras, umas 7h30, aí tem as 2 primeiras, tem um intervalo, depois tem a outra. Cara, a gente não faz nenhum intervalo, né? Não dá tempo, por conta da dinâmica do negócio. Os caras perguntam tudo, os caras são indignados com tudo, eles são curiosos com tudo. E aí a gente está aplicando uma metodologia que eu desenvolvi durante o meu curso de licenciatura em matemática, e cara, na última aula, eu já estava observando isso, mas na última aula, um estudante estava inquieto lá, eu explicando e tal, né, as questões, resolvendo exercício, e eu notava, eu ficava escutando e observando ele, sabe quando você olha para um lado e você está vendo na sua visão periférica? Ele dizia assim para o colega: pô, mas isso é muito fácil. Não, mas essa questão está muito fácil. Não, reclamando da facilidade das questões, né? E aí eu fiquei observando aqui. Sempre em cada aula eu passo um desafio, né? É um desafio de matemática básica lá do ensino fundamental, mas com aquelas expressões meio esquisitas que você tem que aplicar propriedade de potência, de radiciação e tal. E aí, desde a primeira aula eu tenho aplicado isso.
sempre, ele, assim, invariavelmente ninguém conseguia resolver. Aí a técnica é eles vêm no atendimento, aí a gente resolve, eles aprendem e tal. Então é sempre sexta é aula, quarta é o atendimento. Eu meio que forço, né, aspas, através de uma avaliação na sexta-feira, que eles, se não conseguirem uma nota legal nessa avaliação, que eles venham na quarta para recuperar essa nota. Aí eu tenho a oportunidade de explicar novamente aquela situação lá. Muito bem. Apliquei a avaliação na última sexta, já ouvindo esse aluno reclamando que as questões estavam fáceis e tal, e ele, ao final da avaliação, ele entregou a avaliação para mim e disse assim: ah, professor, mas essa avaliação hoje está mais no nosso nível, essa aqui a gente consegue fazer. Aí eu olhei para ele e disse assim: cara, você lembra do filme Karate Kid, que eu sempre cito para vocês? Você é mais novo, né? Coloca o casaco, tira o casaco, né? Os mais antigos é pinta a cerca, insere o carro. Quem lembra desse filme vai perceber, vai lembrar que isso aí, quando o Daniel San, né, enjoava de tanto fazer as coisas e que achava que não tinha aprendido nada, aí o senhor Miyagi dizia para ele, para mostrar: insere a cerca, põe o casaco, não sei o quê, e aí ele pá, sabe, sem ele perceber, ele tinha aprendido. E aí eu disse para ele assim: ó, exatamente o que está acontecendo com você é a mesma coisa lá do filme do Karate Kid, cara. Porque essa questão que você está fazendo agora, e essas que você reclamou a aula toda que eram fáceis, elas são mais difíceis do que aquelas da primeira aula. Muito mais difíceis. Só que você evoluiu. O seu conhecimento de matemática evoluiu. A ponto de você achar que as questões que são mais difíceis do que aquelas primeiras são fáceis, suficientemente fáceis para você reclamar que estão fáceis e para você achar que essas questões dessa avaliação estão mais no nível de vocês. O problema é que o nível de vocês aumentou e vai continuar aumentando, e que se a gente não aumenta o nível, se a gente mantém sempre vocês em uma condição de conforto, resolvendo tudo e acertando tudo, a tendência é que vocês estagnem e que vocês não consigam evoluir. Isso é normal de todo ser humano. A gente precisa de desafio. Então, isso, sabe, essa constatação, depois de pouco mais de 2 meses de aula, essa constatação, e não foi, esse foi o caso de um aluno, né, mas tem vários outros na mesma sala. Então, cara, de verdade, essa profissão é a profissão mais brilhante, a mais interessante, a mais motivante de todas as profissões, porque cada dia é um espetáculo, cada semana é uma coisa nova, não tem mesmice, a menos que você queira, você professor, você docente, você queira que fique na mesmice, mas se você não quiser, não tem mesmice, é sempre, né, cada dia é um flash, cada dia é um show diferente. Então, muito obrigado, IFTO, por essa oportunidade, muito obrigado, agradeço a vida pela oportunidade de ter me colocado como professor, e agora, de fato, e de direito, né? Eu sou licenciado, dando aula para o ensino médio, e agora o meu próximo plano é voltar no semestre que vem, ou no ano que vem, assim que tiver uma chance, voltar para o ProEja, né? Mas não dando aula técnica, não, quero voltar para o ProEja dando aula de matemática. Fica a dica aí, hein? Hashtag fica a dica, coordenadores do ProEja, do IFTO, Pontos Palmas. Estou à disposição. Forte abraço.